vamos terminar capítulo 2, capítulo 2, 18 até o final do capítulo. Vamos ouvir a palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e em teu Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pai, sobre a tua palavra vida, sabemos que ela vem do Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, Deus, as nossas vidas. A minha oração nesse momento, Pai, para que não saiamos daqui como entramos, mas para que saiamos transformados, cada um. Aquilo que o Senhor vê das nossas necessidades individuais, especialmente, ó Deus, do conhecimento de quem tu és, e aqueles que não têm. Recebam hoje, ó Deus, de Ti aquilo que esse texto repete, que é a unção que vem do Senhor, que concede a vida eterna no Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Queridos, esse texto de 1 João capítulo 2, um texto bastante conhecido, e eu gostava de compartilhar desse texto nessa manhã, mas pedir que tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos chegar nesse texto, mas para que nós possamos entendê-lo na sua plenitude, é necessário que nós façamos um apanhado um pouco maior das Escrituras. Entendemos o contexto desse texto. Em primeiro lugar, nós sabemos que João não estava a lidar aqui com uma comunidade, a própria comunidade desses chamados dos discípulos, daqueles que foram conhecedores do Evangelho pelos discípulos e através dos ensinamentos de João. Se nós lembrarmos aqui o capítulo 1 de João, tem alguns versículos que não são muito conhecidos. Por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É um texto bastante conhecido no mundo cristão. Pouco antes ele fala, se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos o quê? Nós nos enganamos e chamamos a Deus de mentiroso. Nós temos que lembrar que quando essas cartas, todo o Novo Testamento foi escrito, ele não foi escrito diretamente para vós ou para a minha pessoa. Ele foi escrito para um público, para uma audiência específica que vivia no primeiro século. Então o texto ele tem um objetivo de alcançar e comunicar àquele grupo. E pela graça de Deus e soberania de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz através da história. Ela foi revelada durante um tempo
e continua a ser aplicável para todas as instâncias, em tudo da nossa vida. Mas João estava a lidar aqui com um grupo que era um grupo dissidente, um grupo que saiu da igreja, como nós vemos nos primeiros versículos aqui, do versículo 18 e versículo 19. Era um grupo que alguns deles se consideravam não pecadores, porque João diz de uma maneira muito clara: se dissemos que não temos pecado, chamamos-nos a nós mesmos, desculpa a redundância, de mentirosos. Então, quando essas cartas são escritas, em primeiro lugar, elas são escritas para o povo de Deus especificamente. Pode olhar todo o Novo Testamento, com exceção, quando nós vemos, inclusive os evangelhos também, Atos, mas todas as cartas, desde Romanos até Apocalipse, elas são escritas para a igreja. E elas são escritas normalmente para que fossem corrigidos problemas dentro da igreja. Então, muitas vezes nós abordamos e entramos nesses textos de uma maneira assim muito ingênua, como se elas tivessem sido escritas diretamente para nós, sem nos preocupar com aquilo que o autor queria dizer para a sua audiência primária, para aqueles primeiros que ali estavam. Então, se me permitem, bem rapidamente, o que João está a lidar aqui não é algo que foi novo na igreja desse tempo. É algo que começou alguns milhares de anos atrás, lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, e nós cremos como cristãos que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, tinham um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, mas que esse relacionamento foi quebrado ali no jardim pelo pecado. Adão e Eva, quando eles foram criados, eles são criados em uma unidade. Como assim? A morte não existia. E Deus fala que a morte passaria a existir, tanto a morte espiritual quanto a morte física, a partir do momento que o homem quebrasse a aliança que havia sido estabelecida entre Deus e o homem. O que é uma aliança? Segundo os padrões bíblicos, é nada mais, nada menos do que, é difícil até de defini-la, mas uma espécie de contrato, onde existem direitos e existem deveres. Então, Deus estabelece, mas não da maneira que nós conhecemos os contratos, sem vida, sem nada disso, mas estabelece uma aliança, um pacto com o homem, no qual ele chama o homem para ser seu, e cria o homem, quando eu digo aqui a humanidade, para ser sua. Mas o homem então quebra isso, e a morte passa a existir. Ou seja, havia ali, a partir daquele momento, uma ruptura entre o que é físico, material, e o que é que nós chamamos de espiritual, a nossa alma. Não fomos criados para que isso fosse separado. Nós somos criados sempre para sermos uma unidade. Mas como isso é fruto do pecado, e o pecado permeia a humanidade desde então, essa distorção ficou muito forte, ou muito tácita durante todos os séculos e milênios, desde o Jardim do Éden até os nossos tempos, e aqui deixe-me passar rapidamente. O que João vai debater aqui, o que ele vai se colocar contra, é uma heresia que existia já há muitos anos atrás, de que o que é material é ruim e somente o que é espiritual é bom. Isso não é novo. Se nós olharmos as religiões ou os povos os povos antigos que ficavam ali ao redor de Israel, pensavam assim. Os babilônicos pensavam dessa forma. Os egípcios também pensavam um pouco dessa forma. Mas quando nós caminhamos para as religiões mais conhecidas, o hinduísmo pensa assim, derivados do hinduísmo, o budismo pensa assim, mais próximo dos nossos dias, espiritismo pensa assim, mormonismo pensa assim, de que o material não é bom, que tudo isso vai ser separado e destruído, e que só o espiritual é bom. E na época de João, havia uma abordagem muito forte dessa maneira, trazida especialmente pelo pensamento de um filósofo antigo, que veio antes de Cristo, chamado Platão, que todos nós ouvimos falar bastante dele. Então traz uma certa dualidade, uma certa tensão entre o que era o material e o que era espiritual. Então um grupo, dentro destes que seguiam João, começaram a dizer então que Jesus não pode ter vindo como homem, porque somente o Espírito é bom. Que havia alguma forma, alguma manifestação, quase uma forma fantasmagórica de Jesus. Isso começou a permear. Isso aqui então é o começo dessa heresia chamada gnosticismo. É uma palavra que vocês podem guardar aqui.
Mas João então vai combater isso. Mas ao mesmo tempo que João combate essa heresia, existe uma outra heresia que João combate que vai para o oposto. Uma heresia que dizia então que Jesus, ele não era tão divino quanto se pensava, mas ele era basicamente humano. E que João vai nos colocar de uma maneira muito clara no seu texto, e muito bonita, muito gostosa, é que Cristo é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. E isso ele vai demonstrar e trazer nesse texto para a gente. E esta é a pequena introdução que eu gostava de colocar aqui, porque João está a lidar, o apóstolo João, não sei se eu tenho tanta intimidade para chamá-lo só de João, assim, o apóstolo João nos coloca dessa maneira muito clara. Ele estava no contexto, como o James nos lembrou agora há pouco, no contexto da Turquia, no contexto daquela Ásia Menor bem antiga, que ficava muito próxima de um local do templo de Diana, dos Efésios, que era o local que espalhava a religião, o centro religioso para toda aquela região. O que acontecia no templo de Diana? Sacrifícios de todas as maneiras. Havia uma questão de fertilidade que era trazida ali através do encontro, principalmente dos homens, com as chamadas sacerdotisas, que eram prostitutas cultuais. Então tinha uma prática de vida muito promíscua. E uma prática na qual, então, o povo tinha a ideia de que temos que nos separar do que é físico e vivemos só o que é espiritual. Nada mais é conhecido ou chamado, então, da cultura grega da época. E João começa, então, dizendo, versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. Que última hora é essa? O que João está a dizer aqui? O pensamento de João, nesse contexto, é de que o povo, de que naquela época, eles já viviam os momentos finais da história. Quanto tempo dura a história? Difícil dizer, não é? Nós podemos dizer de histórias já passadas, quantos tempos ou qual a idade delas, mas nós não temos condições de dizer quanto tempo essa história, a nossa, irá durar. Desde que Jesus veio, e Jesus fala dos últimos dias, Paulo fala dos últimos dias, João chama esses últimos dias de última hora, é o tempo que o reino de Deus foi inaugurado na terra por Jesus, até quando Jesus voltar. E aqui, uma palavra que é muito conhecida no nosso meio, anticristo, é usada pela primeira vez na Bíblia. E não é usada no sentido como Paulo chama lá em Tessalonicenses, como o homem da iniquidade, Tessalonicenses capítulo 2, que dá mais ou menos essa ideia. Mas é basicamente usado como aquele que é o anticristo, contra Cristo. A palavra Cristo significa Messias. Então, o que João está a dizer é que esta pessoa, ou este ser, ou este que virá, será totalmente anti o Messias. Esse termo ele é cunhado, então, o anticristo. O anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado. Então, João agora expande essa ideia. Há aquele que é a personificação do antagonismo contra Cristo, contra o Messias, mas há aqueles que já se apegam a esse pensamento de serem contra Cristo e são chamados então de anticristos. E a partir daqui então que nós vamos debruçar nesse texto por mais alguns minutos e vemos o que João, o apóstolo João, exorta a sua comunidade e nos exorta nos dias de hoje também. O anticristo está vindo, já muitos anticristos se têm levantado, conforme ouvistes. Por isso sabemos que é a última hora. Ou seja, as coisas feitas por estes anticristos, por aqueles que dizem então e se colocam contra o Messias e o seu ensinamento, já vem desde a época de João e se estendem pelos nossos dias também. Por isso sabemos que o tempo que nós vivemos hoje é chamado também de última hora ou últimos dias. Não sabemos quando ele termina. Para algumas religiões, como hinduísmo, budismo, próprio espiritismo, mormonismo, essas religiões que creem na encarnação, na reencarnação, existe uma
simplicidade, a história é cíclica para eles. A história se repete. Para o cristianismo, não. Para o cristianismo, a história tem começo, tem desenvolvimento e tem fim. No começo, nós entendemos que Deus criou todas as coisas, nos criou perfeitos, estabeleceu uma aliança com o homem, e até hoje essa aliança é mantida por Deus. Mas como nós quebramos essa aliança, nós não temos condições de refazê-la, Deus então envia aquele que pode fazer de novo essa aliança conosco, que é Cristo, para que ela fosse mantida. Mas a nossa percepção do que é o mundo muda. Então, as religiões, ou muitas das religiões, passam a colocar, então, elementos que vão torcer ou distorcer as verdades de Deus. Elas parecem ser muito boas, são extremamente atraentes, mas no final elas são enganosas. E João vai colocando, esses anticristos, não pensem vocês que eles estão fora. Olha o que o texto fala. Por isso sabemos que à última hora, eles saíram de dentre nós, mas não eram dos nossos. As grandes heresias, os grandes problemas com o entendimento do cristianismo não começam com os ateus atacando o cristianismo. Ou qualquer tipo de pensamento, seja ele marxista, seja ele de qualquer outra ideologia, completamente anticristã, a atacar o cristianismo. Os problemas começam dentro, no seio do grupo chamado igreja, o povo de Deus. Eles saíram de dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Muito simples, não há necessidade de explicar. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos, ou seja, dissidentes. Se você faz parte da igreja cristã, seja ela do ramo que for, seja ela católica, seja ela luterana, seja ela protestante, seja ela evangélica, seja ela pentecostal, seja ela qual for. Se você está no grupo cristão há mais de um ano, eu digo, você já deve ter visto vários grupos dissidentes dentro da igreja. Várias divisões acontecendo. E essas divisões acontecem muitas vezes por uma questão de doutrina, como aconteceu aqui com João, mas muitas vezes por costumes. Porque, por exemplo, a maneira como um grupo conduz aquilo que nós chamamos de adoração ou louvor é muito conservador e eu gosto mais de algo contemporâneo. A maneira como o culto é conduzido tem vários elementos, é muito litúrgico, e eu gosto de algo mais que flui bem, que não tem tantos elementos assim. Por incrível que pareça, esses elementos simples, eles dividem. E João, então, apontava que esses grupos dissidentes haviam, então, saído de dentro da igreja. Vocês conhecem a expressão balaio de gato? Não sei se existe ela aqui, Pedro, em Portugal, então precisa explicar. Mas o balaio de gato é uma mistura de animaizinhos que se juntam e ficam lá todos, mas são totalmente distintos. Nós chegamos e nós temos um grupo bem distinto aqui. Um grupo que vem grande parte do Brasil, que se juntam aos portugueses, outros vêm de outros países brasileiros, mas se juntam aqui. E vemos então com perspectivas diferentes, com ideias diferentes, com modelos de igreja diferentes. Se nós não pensarmos na unidade, se nós não pensarmos na comunhão, no motivo maior daquilo que João vai nos colocar aqui, que é essa unção, a tendência maior é que grupos dissidentes se formem dentro de um pequeno grupo como o nosso aqui. Se formem dentro dessa comunidade de pedras vivas, que tem o propósito de alcançar aqueles que estão fora, de maneira que nós percamos os nossos objetivos. João então continua, e depois ele dizer então que esta é a última hora, é o começo, e que de dentro do grupo então saíram esses grupos, e principalmente os grupos aqui, pensem, nesses que não criam na humanidade de Cristo, e naqueles que praticamente negavam a divindade do Senhor Jesus. Então esses eram os dois grupos. Mas o que João vai colocar é, ora, falando agora para aqueles que haviam permanecido, vós tendes a unção da parte do Santo, a todos e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi
não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quais são as duas palavras centrais aqui? Verdade e mentira. Por que João usa desse argumento? Novamente, vamos tentar entrar aqui nas sandálias e na túnica que João estava vestindo naquela época para entender. João estava a falar para uma cultura que vivia em dualidade. Era o mal contra o bem, ou o material contra o espiritual. E João usa dessa mesma linha de argumentos para trazer a estes a necessidade de se entender que eles viviam a verdade. João estava a falar para as pessoas do primeiro século. E o nosso desafio, então, agora, é trazermos a aplicação para os nossos dias. Versículo 21. Eu vos escrevi não porque não conheceis, mas porque conheceis a verdade, e porque nenhuma mentira procede da verdade. O que é a verdade? Segundo João, os ensinamentos do Senhor. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Traduzindo, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias. Cristo aqui não é sobrenome, é um título. Messias. Esse mesmo é o anticristo. Então, se quisermos uma definição do que significa uma prática, uma ideia, um ensinamento que vem daquele que é anticristo, não estou falando da personificação, a gente não vai entrar nesses detalhes, daquele que será o artigo definido anticristo, mas da prática dos anticristos no nosso meio, aqueles que negam que Jesus é o Messias. E isso acontece quando nós negamos a divindade de Cristo e quando nós negamos a humanidade de Cristo. Qualquer um dos dois que for negado, nega-se que Jesus é o Messias, que ele seja o Cristo. Por isso que é muito comum hoje, em várias religiões, o apontar e se chamarem de cristãs, como algumas dessas que eu citei falam. E dentro delas, elas disserem que são cristãs, mas negam, por exemplo, a humanidade de Cristo, ou dizem que de nada foi válido que Cristo não ressuscitou, como no caso que nós conhecemos bem o Espiritismo. Ou então apontam que Cristo realmente foi humano, mas que não é filho de Deus, não pode ser Messias, como o caso das Testemunhas de Jeová, muito comum aqui no nosso meio. Nós, quando olhamos então para o texto, João diz: vocês acham e falam, como eu disse no primeiro, que vocês não têm pecado? Vocês têm. E aquele que diz que não tem pecado, diz ou se chama a si mesmo de mentiroso. E se ele se chama de mentiroso, que João vai expandir nesse texto, é que ele está a negar também o Filho de Deus. Todo que nega, versículo 23, o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, também tem ao Pai. Veja que João trabalha novamente com contraste, com essa ideia, usando a linha de raciocínio que era usada principalmente entre os gregos na época. Quem não confessa o Filho, não tem o Pai. E João, logo em seguida, fala, aquele que confessa o Filho, tem o Pai. O que Jesus fala nos Evangelhos, quando ele é interpelado por Filipe, que ele pede para mostrar o Pai? Jesus fala, aquele que vê a mim, vê o Pai. Isso nos leva lá para o primeiro versículo que nós vimos, versículo 18, onde fala da última hora, e ele repete no final, porque havia o anseio daqueles daquela época, por verem Jesus face a face, por conhecerem a Deus. É este o mesmo anseio que nós temos hoje, nesse momento? É este o mesmo anseio que nós desejamos de ver Jesus face a face? O grupo dos gnósticos acreditavam que veriam Jesus face a face, mas somente em espírito, não de maneira física. Eu não sei quantos aqui já se pegaram naquela situação onde nós olhamos para o contexto em que nós vivemos, olhamos para tudo ao nosso redor e sentimos como se nós não pertencêssemos aqui de maneira nenhuma. E isso começa a lutar contra a gente. Nós vemos, porque nós ouvimos os hinos, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Sou peregrino aqui, em terra estranha eu sou. Toda
para aquela ideia que estamos neste mundo aqui totalmente de passagem. Existe então algo muito interessante para nós trazermos aqui. A nossa própria ideia, os nossos próprios ensinamentos que temos trazido, especialmente nesses últimos 300, 200 e poucos anos, têm nos levado a quase, não digo que somos, mas a termos uma ideia dualística entre o material e o espiritual. A termos uma ideia de que aquilo que é físico é ruim e o que somente importa é o que é espiritual. Novamente, eu vou voltar aqui para aquilo que nós vimos lá no começo. Quando Deus cria todas as coisas, Ele estabelece uma aliança. E essa aliança é renovada durante a história. Ela é estabelecida com Abraão, estabelecida com Adão, depois renovada com Abraão. Mas entre os dois, ela é renovada com Noé. E em Noé há uma coisa muito bonita. Deus fala que firma aquela aliança entre ele e toda a sua criação. Não é somente entre ele e o homem. Ele põe um sinal muito belo no céu. Que sinal é esse? Tem uma frase em latim, eu não sei nada de latim, mas às vezes quando a gente fala, a gente soa importante, né? Que diz mais ou menos assim: abusus usum non tollit. Ou seja, o abuso de algo não tira o próprio uso dele. Nós paramos de usar o arco-íris, não paramos? Por quê? Não precisa responder, está dentro da... Porque um outro grupo, que é antagônico aos ensinamentos cristãos, passou a usá-lo. E nós falamos, não, então você use, porque isso agora é de vocês, porque se eu usar, eu estou manchando o meu nome. Foi o símbolo que o nosso Deus usou para a aliança. Então, cabe a nós resgatá-lo, porque ele passou a ser mal usado, não por culpa deles, mas por nossa, que passamos a ter um distanciamento enorme entre o mundo que Deus criou e a nossa vida. Aí nós passamos a ter uma faixa, ou uma tomada seletora, uma ficha, na qual nós colocamos a ficha nos domingos. Essa é a minha vida espiritual. Durante a semana, minha vida profissional, minha vida emocional, minha vida estudantil. Durante a semana está aqui, mas eu venho na igreja, então eu mudo a chave seletora para espiritual de novo. Nós não fomos criados para sermos dessa forma. Se nós lembrarmos o que o próprio João escreve no capítulo 3 do seu livro, do seu Evangelho, versículo muito conhecido: porque Deus amou ao mundo. E não é uma palavra fácil de entender no contexto de João, porque depois, na oração sacerdotal, ele usa a palavra mundo várias vezes com sentidos totalmente distintos. E muitas vezes nós nos prendemos naquele sentido do qual nós não pertencemos a esse mundo e que o mundo é mau. Será que João estava a se contradizer quando ele disse que Deus amou ao mundo de tal maneira? Amou a criação de tal maneira. E Paulo depois vai desenvolver esse pensamento falando que a criação anseia por ser redimida, não destruída. Depois fala lá em Apocalipse que toda essa criação é renovada em novo céu e nova terra. Tem um desafio que eu sempre faço, e depois a gente pode conversar a respeito. Procure na Bíblia inteira, onde fala que o homem vai morar no céu. Procure. E depois tente responder a pergunta: iremos morar no céu? Ou iremos morar com o nosso Deus, no mundo físico que Ele transformou? Procure pensar a respeito disso, não é hora para nós conversarmos. Mas o que João está a combater é exatamente essa ideia de que o mundo que Deus criou não era bom. E o próprio Deus, depois que Ele criou tudo, Ele disse: é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. E no final Ele diz o quê? É muito bom. E nós perdemos essa perspectiva. Apesar de que existe algo dentro de nós que gosta das coisas aqui. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque as coisas aqui realmente são atraentes. Se não tomarmos os devidos cuidados, elas nos desviam. Nós conversamos com os casais há poucos dias, você e eu, sobre tecnologia e relacionamentos. Muito bonito, tecnologia é muito boa. E parece que ela ajuda os relacionamentos, quando na realidade ela está criando relacionamentos que não têm intimidade, que não têm pessoalidade, que não têm profundidade. Então há muitas coisas que nós realmente devemos tomar cuidado de como agir. Mas sabemos que nós temos um sentimento por esse mundo que é genuíno.
um sentimento de amor, um sentimento de querermos ver este mundo restaurado. O apóstolo, continuando aqui, no final do versículo 23, ele diz: se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. O que nós ouvimos desde o princípio? E essa palavra princípio, ela não está aqui por acaso. Porque João usa essa palavra antes, ou essa construção antes, para começar o seu evangelho. Ele diz o quê? No princípio era o verbo, ou a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que João nos coloca aqui é que desde o princípio, então, o Senhor tem agido em nossas vidas, e aquilo que aprendemos desde o princípio, desde a criação. O desafio aqui é para que conheçamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Lu, quanto tempo que eu tenho para conhecer o livro de Gênesis até Apocalipse? O tempo que você quiser. Não precisa se preocupar em ler toda a Bíblia já, mas se preocupe em lê-la toda, em conhecê-la de capa a capa, não como uma série de divisões de livros, mas como um livro só, dividido em vários capítulos que conta uma história só. Quando essa coerência entra em nossas mentes, pelo amor e graça do Espírito Santo ministrar a nós passamos a entender então que o nosso chamado é um chamado completo. É um chamado onde não existe espiritual e material, mas existe aqueles que são filhos de Deus, e pela marca do Espírito em nossas vidas, tudo que nós somos e fazemos é para a honra e glória do nosso Deus. Mas João é muito claro: cometemos falhas e cometemos pecados. Quem não tiver pecado, levante a mão ou atire a primeira pedra. O que João coloca é simples, e não há muito que eu tenha que explicar nesse texto. O que João coloca é que a transformação real do cristão não fica somente na ideia imaterial de alcançar almas para serem salvas, mas a transformação de Deus para todo o nosso bem. João vai expandir isso mais ainda, quando ele fala no versículo 25, a promessa que ele nos fez, ou seja, que o Senhor nos fez pela sua unção é esta: a vida eterna. O Senhor Jesus diz que aquele que está nele já não vê a morte, mas passou da morte para a vida. Todos nós já somos seres eternos. Eu sou um ser eterno um pouco mais velho do que a maioria dos seres eternos aqui. E há um filme muito antigo, com Christopher Lambert, chamado Highlander. Não sei quantos já viram esse filme. Antigo? Muito antigo. Mas a ideia era basicamente que haviam guerreiros imortais. E que essa imortalidade acontecia, você mantinha sua imortalidade matando os outros imortais que existiam ali na batalha. E muitas vezes nós cristãos, nós perdemos a perspectiva do que seja imortalidade. No filme, vale a pena assistir, é um clássico dos antigos aí, a ideia é que eles iriam perdurar com um objetivo, com uma missão. E o cristão também vive a eternidade com uma missão. Vocês e eu já somos seres eternos. Aquele que tem Cristo já é eterno. Mas vivemos de um lado da eternidade que ainda não é perfeito. De um lado que somos tentados a nos afastarmos totalmente de tudo que existe, não engajarmos com a cultura, não engajarmos com o mundo, não levarmos o sal e a luz para fora, porque nós queremos nos fechar dentro da igreja. Talvez você tenha vindo, como eu vim, no princípio de uma igreja que era ativista. De segunda a segunda você tinha atividades desculpa a expressão, santo dia, para que os jovens, os casais, os homens, as mulheres, não se perdessem no mundo. O problema é, quando Jesus ora ao Pai, ele diz muito claramente: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A quem nós queremos combater aqui? O que nós queremos ir contra? Versículo 28 diz assim: agora, filhinhos, permanecei nele, no Senhor Jesus, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele da sua vinda.
A gente não sabe muito claramente o que essa palavra envergonhado quer dizer aqui. Talvez o que João está dizendo é que ficaríamos tristes porque Jesus simplesmente diria: você não fez tudo o que você tinha a dizer. Mas um outro lado da moeda aqui também que preocupa. Porque o ficar envergonhado diante de Jesus pode significar aquilo que Jesus fala: aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Espera aí, eu ia na igreja de segunda a segunda, meu nome estava no hall de membros, eu cantava no coral, não tem coral, tocava no grupo de música, fazia tudo, estava lá todos os dias. Mas o que Jesus olha e fala: a prática de vida que eu pedi a você, você não cumpriu. E a prática, ela é um imperativo. Nós temos que fazer, nós temos que obedecer. A Bíblia fala, Salmo 119, versículo 4, eu vos dei todos os meus mandamentos para que os cumpra à risca. Devemos sim obedecer. Mas é um indicativo que flui, é um imperativo que flui de um indicativo. Olha só no versículo 27, quando fala: quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tens a necessidade de que alguém vos ensine. A palavra unção aqui nada mais é do que uma palavra muito conhecida no meio, inclusive em Portugal vai conhecer bastante, a palavra crisma, a palavra de receber um sinal, a palavra de receber e dizer que foi separado. O que o Senhor está nos ensinando é que, sim, a obediência virá, mas em função daquilo que Jesus colocou nas nossas vidas como selo do relacionamento entre o Pai e o Filho e nós. Nós não obedecemos porque nós queremos obedecer. Os fariseus tentaram fazer isso, se deram muito mal. Nós obedecemos porque Cristo obedeceu primeiro. E vocês conhecem o outro versículo que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós obedecemos, nós vivemos assim, não é simplesmente porque nós queremos, mas porque Cristo se colocou nas nossas vidas e derramou o seu Espírito Santo sobre nós. Isso nos capacita, então, a vivermos de maneira como o Senhor nos chama a viver. E ele continua ainda no versículo 27, mas a unção, ou seja, essa bênção da salvação dele, a unção que vem dele é verdadeira e não baseada na mentira. Novamente, João usando do mesmo raciocínio. E vos ensina a respeito da salvação. É isso que está escrito no texto? E vos ensina a respeito da vida com a igreja. É isso que está escrito no texto? E vos ensina a respeito de todas as coisas. Tudo. Essa unção que recebemos de Deus nos capacita a nos debruçarmos na palavra do Senhor e ouvirmos do Espírito Santo. E sermos preparados para vivermos aqui, para Ele. Se você procurar na Bíblia, por exemplo, um versículo que fala sobre clonagem, sobre o uso de armas nucleares, ou sobre fertilização in vitro, essas coisas que a gente vê hoje, a gente acha nada de uma resposta direta. Ou seja, a Bíblia não tem a resposta para todas as perguntas diretamente. Mas ela dá a base e o fundamento para que você e eu possamos engajar com tudo que existe ao nosso redor e apresentar a verdade que vem das Escrituras. João lutou muito claro contra isso. E ele coloca, então, chegando aqui ao final, permanecei nele, assim como ela, ou seja, a unção de Deus, vos ensinou. Permanecei em Cristo, como ele ensina. E ele conclui: e agora, filhinhos, permanecei nele para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Cristo. O que significa praticar a justiça? Miqueias coloca isso no capítulo 7 do seu livro, no Antigo Testamento, que Deus não pede holocaustos, não pede sacrifícios, não pede obediência, mas Ele pede que ame a justiça e a pratique. Que justiça é essa? Será que conseguimos praticar a justiça somente quando estamos voltados
voltados para dentro de nós mesmos? Será que praticamos a justiça só no seio da igreja? A justiça existe só para o meio? Ou será que o Senhor nos chama para que levemos e pratiquemos essa justiça fora? No trabalho, na escola, nos ambientes que nós frequentamos para uma vida social, para uma vida desportiva? Onde o Senhor Jesus nos chama a praticá-la? E quando nós chegamos nesses lugares, fora, o que nós encontramos ou como nós pensamos? Nós pensamos somente que é um local que vai ser totalmente destruído e que não tem importância para Deus, porque o que importa é o que está lá em cima, as nuvens, as harpas, porque toda essa terra vai ser destruída. Ou quando nós nos engajamos naquele local, nós pensamos na palavra do Evangelho que vai para transformá-lo. Para que quando o Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda, durante essa última hora, Ele possa chegar e transformá-la totalmente, como Pedro fala na sua segunda carta. Através do fogo, através da destruição certa de muitas coisas, mas da renovação dessa terra, desse mundo, para que possamos viver em plena comunhão com Ele e com o Pai e com o Espírito. O nosso chamado, então, hoje, é para que entendamos que aquilo que João estava a combater no século I ainda faz parte dos nossos dias. E muito tristemente, parte da mentalidade de dentro da igreja. Não da extensão que temos aqui, porque confessamos que Jesus é sim homem e Deus ao mesmo tempo, mas para uma segunda ou subparte dessa daqui que aponta que esse mundo em que vivemos não vale nada. Vamos jogá-lo fora. Enquanto o Senhor Deus nos aponta muito claramente que Ele criou e disse que é muito bom. Essa perspectiva, meus queridos, irmãos e irmãs, ela deve estar sobre nós, em todas as nossas áreas. Para entendermos que não vivemos vida com seletores de espiritual e material, mas para entendermos que vivemos uma vida única diante do nosso Deus. Que nosso Senhor assim nos continue a alertar e abra os nossos olhos, para que isso possa permear as nossas palavras, a fim de que, com ela, com as nossas atitudes, ganhemos a simpatia do povo ao nosso redor, seja você que está nessa manhã aqui, brasileiro ou português, mas ganhemos a simpatia do povo que está ao nosso redor. E pela graça de Deus, muitos deste povo sejam acrescentados a Pedras Vivas e a outras igrejas bíblicas ao redor, dia após dia. Vamos orar mais uma vez?